Olá a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao professor Fred Bravo, coordenador do Laboratório Sistemático de Insetos, pelo convite de apresentar essa palestra aqui nesse evento online. A todas as pessoas que estão coordenando aqui esse evento, eu acho uma iniciativa bastante importante no momento mundial que a gente está passando, né? Um momento aí que as pessoas estão um pouco mais isoladas, as aulas estão interrompidas, mas que a gente tem essas ferramentas aí para poder continuar ensinando um pouco, mostrando um pouco dos trabalhos e dessa forma estando mais juntos, se comunicando. Bom, essa palestra aqui, ela vai falar sobre a taxonomia, né, e como uma ferramenta importante para a conservação da biodiversidade. Então ela foi montada basicamente por um aluno aí de graduação, um aluno que está começando seus primeiros passos na taxonomia, na sistemática, seus primeiros contatos aí num estágio, num laboratório de taxonomia, primeiro contato com coleções zoológicas, né? Então aqui a gente vai falar bem dos conceitos básicos de taxonomia, conceitos básicos de biodiversidade, os problemas que a taxonomia e a biodiversidade enfrentam, né? A crise que a gente tem aí de extinções, a taxonomia aí com um número bastante reduzido de pessoas interessadas, né, em trabalhar com taxonomia. Depois a gente vai ver como essas duas áreas se integram muito bem, casam muito bem e têm um papel fundamental aí para a gente conhecer a biodiversidade do nosso planeta. A taxonomia a gente vai ver, ela foi uma área que foi renegada por muito tempo, né? Então ela acabou ficando órfã de pessoas por um longo período, mas que esse cenário felizmente tem mudado. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar na verdade, o que é taxonomia, né? O que é sistemática? Existe uma certa confusão, não vou nem entrar em conceitos mais filosóficos aqui, do que seria taxonomista, do que seria um sistemata, o que um taxonomista faria, o que um outro sistemata faria, se existe uma separação, se não existe, alguns até mais conservadores, falam taxonomia alfa, etc. Mas aqui a gente vai tratar essas duas áreas da mesma forma, como sinônimos, que são áreas bastante complementares. Então aqui sobre umas definições bem básicas, né? A taxonomia, na verdade, ela tem aí essa função de nomear espécies, tratar da ordenação, classificação das espécies, né? E a sistemática seria uma ciência da classificação, né? Ela mostraria a relação entre as espécies. Então, enquanto a taxonomia, na verdade, não mostra muita relação entre essas espécies, a sistemática teria essa função. Do meu ponto de vista, essas áreas hoje estão bastante integradas, né? Um sistemata trabalha com nomear espécies, ordenar espécies, um taxonomista faz a parte de classificação também das espécies, de relação entre as espécies. Então a gente sempre fica pensando, né? Sistemática é parte da taxonomia ou taxonomia é parte da sistemática? Então são áreas complementares, tá? Então vamos tratar aqui inicialmente como áreas bastante complementares e quando eu falar de taxonomia, na verdade ela se refere também a um sistemata e quando eu falar de sistemata, ele também se refere a um taxonomista. Aqui é só um quadrinho que mostra até um pouco dessa confusão que existe, né? Então um pombo falando para o outro, né? Quais outra palavra eu poderia dar para um taxonomista, né? E aqui ele fala, bom, é um sistemata, é um taxônomo, é um biólogo, é um cientista da vida, etc. Justamente porque muitas vezes e por muito tempo essas palavras acabaram ficando um pouco confusas as definições dela. Bom, a Sandra Nepp, né, ela em 2008, ela acaba definindo algumas tarefas assim para um taxonomista, né? Também dentre as tarefas que ela coloca, eu acho interessante que ela fala da identificação, da descrição e da filogenia. Então seriam três áreas onde um taxonomista ou um sistemata poderia atuar. A Sandra Nepp ela fez parte, a partir do ano 2000, né, desse século, a gente vai ver que começa um certo movimento para fazer com que a taxonomia seja mais reconhecida, que a taxonomia seja levada a uma ciência de primeira categoria, né, que ela venha por um bom tempo aí não sendo até muito levado a sério, né, sendo considerada uma ciência meramente descritiva ou coisa do tipo. Então, essa foi uma das pessoas mais importantes também, junto com Wheeler, que começaram a levantar a taxonomia, como a gente vai ver.
Mas enfim, aqui a definição que ela coloca, né, as funções de um taxonomista, e que eu acho bastante importante, bastante interessante. Bom, a gente sabe que existe um número bastante reduzido pela diversidade de espécies que a gente tem de taxonomistas, né? Infelizmente, isso é uma realidade, vou mostrar nos próximos slides. A gente tem um problema bastante sério de formação de pessoas, ou mesmo a atração de pessoas interessadas em trabalhar com taxonomia. Isso acontece por um longo tempo já, não é uma coisa muito nova. Então, mais ou menos desde a década de 1940, existe um livro publicado pelo Huxley chamado The New Systematics. Nessa época também começa a surgir a genética de população. Então, uma área nova, né? Toda aquela novidade que estava surgindo naquela época sobre genética, sobre genes, populações alopátricas, simpátricas, etc. E existiu, de certa forma, aí uma certa confusão que colocou essa genética de populações num patamar muito mais elevado, muito mais importante do que a taxonomia clássica, né? Então, a taxonomia, naquela época, ela foi considerada uma ciência meramente descritiva e que, posteriormente, inclusive alguns autores nem consideravam ela ciência. Por ser meramente descritiva, ela não seria considerada ciência. Então, se vocês estão descrevendo espécies, isso não é ciência. Quer dizer, não levou em consideração que existe uma hipótese, etc. Mas enfim, isso não é o tópico agora da palestra, mas por muito tempo a taxonomia clássica ela foi renegada então como uma ciência de segunda categoria meramente descritiva. Bom, então em 2000, por volta de 2000, né, ano 2000, como dizer, a Sandra Nepp e o Wheeler aqui, eles acabam tendo um certo movimento para elevar a taxonomia, que a gente vai ver daqui a pouco. E em um de seus livros ele coloca muito bem esses erros conceituais aqui, colocados pelo Huxley em 1940. Ou seja, a taxonomia vinha sofrendo um certo preconceito já há muito tempo. Então aqui ele diz o seguinte, olha, as bases epistemológicas da genética de populações, uma biologia experimental, e a taxonomia, uma biologia histórica e comparativa, mas não experimental, são simplesmente incompatíveis. Não é possível fazer uma abordagem simplista para ambos. Isso não quer dizer que uma é melhor do que a outra. São simplesmente focadas em diferentes aspectos da biologia e necessitam diferentes abordagens, teorias e métodos. Sem dúvida nenhuma. Então aqui ele coloca cada área no seu lugar e acaba, de certa forma, terminando com algum resquício aí de erro conceitual que poderia existir. E aqui ele esclarece muito bem, então, sobre essas duas áreas. Então, realmente é isso. A genética de populações é uma área extremamente importante, inclusive muito utilizada, que auxiliou muito a taxonomia, auxilia muito a taxonomia. Tá? Eu gosto sempre de integração entre áreas da biologia, e assim como a taxonomia auxilia muito também a genética de populações, ou a genética mais clássica, ou melhoramento genético, qualquer coisa desse tipo. Por quê? Porque essas espécies precisam estar identificadas, e como a gente viu, isso é uma tarefa de um taxonomista. Existem vários métodos aí, hoje em dia, sobre essa parte de identificação, então identificar material com DNA, mas ainda a gente precisa de um taxônomo, né, um especialista no grupo. Bom, então, como eu disse, né, existe um certo preconceito, existiu um preconceito desde aquela publicação do livro do Huxley em 1940, e muitas vezes colocou o taxonomista nessa visão, que é uma colaboradora do Lassis, né, foi uma aluna do Fred, mas coloca o taxonomista numa posição até um pouco estranha, né? Muitas vezes as pessoas não entendem muito a dedicação que o taxonomista tem. E, na verdade, o taxonomista ele faz muito desses trabalhos, né, em coleções, em museus, né, então organizando o material, identificando o material. Então, é uma rotina, muitas vezes até solitária, e que, em muitos casos, não seria muito atrativo para os alunos. Né? Então, muitas vezes, o aluno quer uma coisa, principalmente quando ele entra na faculdade, talvez ele tenha uma visão de ciência de que ele vai entrar no laboratório,
vai ter todo mundo de jaleco branco, trabalhando com aquele monte de vidraria, equipamento, etc. Né? E a taxonomia, principalmente a taxonomia mais clássica, ela não utiliza muito desses equipamentos. Então, teoricamente, não era muito atrativo. Eu lembro até hoje, eu estava num museu e a pessoa, enfim, tinha visitação de alunos, etc., inclusive nas coleções científicas, e eu lembro uma professora perguntou assim, o que era um taxonomista para um aluno, né, vendo aquele monte de inseto, trabalho com inseto, e um aluno falou assim, são pessoas que ficam tirando pó das coleções. Então essa era a visão que o aluno tinha de um taxonomista. Mas na verdade não é isso, não é porque a gente fica em coleções, muitas vezes fazendo um trabalho solitário, que não é uma área extremamente atrativa e, digamos, aventureira. Tem muito trabalho de campo, tem muita viagem, inclusive a parte de genética que, né, muitos alunos procuram hoje em dia pela tecnologia, pelas oportunidades que isso oferece, também é muito utilizado em taxonomia. Né? Então, acho que é uma palestra de taxonomia integrativa e acho que provavelmente vai ser comentado sobre isso. Então, sim, também a genética, a ecologia, a etologia fornecem dados para que um taxonomista possa trabalhar. Então, essa visão aqui é bastante errônea, né, de que a gente faz um trabalho aí solitário, de que seria um trabalho chato, ou de que a gente ficaria tirando o pó de bichinho. Mas de qualquer forma, né, como eu comentei, existe sim, e existiu por muito tempo, uma migração desses alunos para áreas mais aplicadas, né, porque são áreas que teoricamente recebem mais dinheiro, tem laboratórios que necessitam de mais equipamentos. Né. Hoje em dia mesmo, até coloquei aqui um destaque, né, uma procura imensa aí pela vacina do Covid-19. Então está tendo quantidade de dinheiro e financiamento absurda, né? E totalmente necessária e justificável para que a gente ache uma vacina aí para essa pandemia, para esse vírus. Mas de qualquer forma, muitas vezes os alunos eles deixavam de ir para essa área, né, de taxonomia para procurar áreas que teoricamente estavam mais aí na ponta da tecnologia, né? Então áreas de controle biológico, vetor de doença, né? Então áreas que têm um impacto na sociedade, digamos assim, mais rápido. Mas lembrando que sem a taxonomia nada disso poderia existir. Nós vamos ver com calma isso. De qualquer forma, isso acaba atraindo mais os estudantes pela própria, né, grandiosidade que essas áreas trazem, por estar mais na mídia, etc. Isso talvez tenha sido um dos grandes problemas que eu já conversei com alguns curadores, de a gente não fazer uma propaganda legal sobre a taxonomia. Né? Realmente acho que a gente falhou um pouco nesse quesito de não mostrar a importância de fato que um taxônomo tem. Mas de qualquer forma, essas áreas então elas recebem mais financiamento. Você tem geralmente um número maior de publicações, hoje nem tanto, mas enfim, por muito tempo houve sim um número de publicações maiores nessas áreas mais aplicadas, essas áreas médicas, etc. Então acabou que os alunos deixaram a taxonomia de lado. Bom, e aí o Wilson novamente, né? Ele tem, gosto muito desse pesquisador. Ele acaba aqui pontuando alguns problemas, né, que a taxonomia ou que a biologia básica enfrentava em detrimento de áreas mais aplicadas. Isso muitas vezes aconteceu nos Estados Unidos, né, em outros países também, no Brasil também, onde você, em algumas agências de fomento, elas acabavam lançando programas por muito tempo, beneficiando uma determinada área, o que também é importante para o desenvolvimento dessa área, né? Isso é fundamental. Mas aqui o Wilson diz o seguinte, olha, laboratórios de genética molecular estão cheios de dinheiro não porque é uma área melhor. Na verdade, acredita-se que dados moleculares são melhores porque recebem mais dinheiro. O financiamento de tais pesquisas também está associado com pesquisas em biomedicina, as quais obscenos níveis de valores lançam uma sombra sobre a biologia básica. Sem dúvida, isso acontece. E aqui é importante a gente destacar que ele fala, acredita que dados moleculares são melhores porque recebem mais dinheiro. Na verdade, também não vou entrar nesse quesito. A taxonomia ela usa muito bem, ela lida muito bem com dados moleculares, ela lida muito bem com dados morfológicos, ecológicos, etológicos,
embriológica, de desenvolvimento, ou seja, a taxonomia é uma área que integra muito bem todas essas áreas, né? É uma espinha dorsal da biologia. Então aqui não vamos nem entrar em detalhes de que dados são melhores e dados são piores, porque isso também vai sendo propagado. A gente acha que dados moleculares ou dados ecológicos são melhores que os dados básicos de taxonomia, e não é isso que acontece. Bom, então o que acontece, né? A gente tem esse problema, a gente tem uma falta de mão de obra muito grande para a taxonomia, isso é um fato. Então a gente precisa de mão de obra, precisa de pesquisadores trabalhando com taxonomia, justamente para a gente conseguir encarar esse desafio muito grande que é o conhecimento da biota do planeta. Então a maioria, a gente vai ver mais para frente, a grande maioria das espécies descritas foram descritas por taxonomistas. Isso não quer dizer que não tenha geneticista, ecólogo, descrito espécies, não é isso, mas o grande número de espécies descritas realmente por pessoas que se dedicaram à taxonomia. Isso é um fato. E a gente está lidando aí com um problema bastante sério, que é o declínio da nossa biodiversidade, né, a extinção de espécies, e realmente a gente precisa de gente trabalhando. Outro problema que a gente já comentou aqui, né, então, um declínio no número de sistematas, isso aqui em escala mundial, isso é bastante complexo. E a impossibilidade, né, a gente não tem essa mão de obra aqui, a gente tem uma impossibilidade de descrever a biota desse planeta. Aliado também a financiamento, que também é uma área importante. Bom, só para a gente ter uma ideia, né, tem uma ONG chamada All Species Foundation, ela estima que hoje existe no mundo 10 mil sistematas. 10 mil sistematas. Isso é um número bastante pequeno comparado com a biota que a gente tem. A gente tem aproximadamente 2 milhões, 1,7 a 2 milhões de espécies descritas. Isso é um número bastante grande, né, para um número de taxonomistas, que é bem pequeno. E se a gente pensar que a gente tem ainda duas, até três, quatro vezes mais esse número para descrever, esse número aqui é bastante irrisório. Então, algumas estimativas aí colocam entre 10 milhões de espécies, que a gente ainda precisa descobrir, até 30 milhões, que são os números mais otimistas. Se a gente pensar no Brasil, o número de taxonomistas, esses dados aqui são um pouco mais antigos, tem aproximadamente uns 10 anos, mas acredito que não tenha mudado muito. A idade média aí de um sistemata, né, um taxonomista que está estabelecido, digamos, tem aí um emprego mais fixo, uma pesquisa mais fixa, está em torno aí de 45 a 50 anos. Né? Então a gente está vendo que não existe uma renovação, existe novos taxonomistas sendo contratados nas universidades brasileiras. Então esses taxonomistas geralmente se formaram, né, se estabeleceram aproximadamente 23, 24 anos aí depois de formados. Né? Então, a grande maioria dos taxonomistas que a gente tinha no Brasil estavam formados na final da década de 70, início da década de 80. A gente tem um decréscimo aí na década de 90, depois a gente começa a ter uma subida no ano 2000, mais ou menos. Mas o fato é que ainda a gente não consegue colocar essas pessoas no mercado. Né? Tem muito sistemata sendo formado, né? Muito não, mas enfim, mais do que anteriormente, mas a gente não consegue colocar essas pessoas, fixar essas pessoas num instituto de pesquisa, numa universidade, para que elas consigam desenvolver suas pesquisas. Bom, então agora a gente fez a primeira parte da palestra, que foi ter uma visão geral sobre a taxonomia e os principais problemas dela, né? Então a gente pode resumir isso com os conceitos de taxonomia básica, os problemas que a taxonomia enfrentou ao longo aí de 60, 70 anos, né? Em detrimento a outras áreas mais aplicadas, e depois a falta, né? Isso acabou gerando a falta de profissionais para dar continuidade a esse trabalho. Então a gente está vendo um declínio muito grande de taxonomistas e sistematas. Então agora a gente vai para a segunda parte da palestra, que é a parte de biodiversidade, ou diversidade biológica. Bom, aqui sobre diversidade, né, a gente vai conceituar isso, mas de forma geral a gente pode dizer que a diversidade biológica ou biodiversidade, que é uma contração da palavra, na verdade, ela é um termo que surgiu, a gente vai ver também surgiu aí com mais ênfase
em 1985, depois melhor na Rio 92, mas foi um termo que foi cunhado aí para dar suporte para alguns temas aí sobre ecologia, biologia evolutiva, sempre relacionado com a diversidade de espécies no ambiente que eles viviam, né? Isso também é bastante importante a gente pensar. Então seria uma integração aí entre ambiente e as espécies que ele vive. Infelizmente, esse termo muitas vezes é usado de forma errônea, né? O termo biodiversidade, principalmente biodiversidade. Eu vejo muitas vezes aí em jornais, em revistas, etc., utilizando essa palavra como se fosse riqueza de espécies, o número de espécies de um lugar. Então, já vi reportagens tipo a diversidade de espécies da Mata Atlântica ou diversidade de espécies da Amazônia, sempre relacionado com o número de espécies, né? Então, é um conceito um pouco diferente. Não vou entrar aqui em termos ecológicos, mas a diversidade biológica muitas vezes é utilizado outros parâmetros, como abundância, etc., né? Bom, esse termo também ele acaba sendo, né, cunhado, né, pelo Rosen durante um congresso, um fórum que teve muito importante em Washington em 1985, foi o National Forum of Biodiversity, que teve como principal função discutir a diversidade biológica e sua conservação e a destruição acelerada de hábitats e extinção de espécies. Então isso aqui ocorreu em 85 e dados aí do final da década de 70 já davam um certo alerta sobre essa extinção de espécies, uma bastante acelerada, destruição dos hábitats, inclusive, e a partir disso eles começaram a fazer essas conferências aqui para discutir os problemas que estavam sendo encontrados nessas pesquisas, né? Então, no final da década de 70, principalmente, né, se detecta esses problemas de extinção em massa e de extinção de hábitats, e posteriormente começa a se discutir esse tópico. Bom, então esse termo também ele acaba ficando bastante comum, né, e sendo utilizado de forma bastante usual a partir desse livro aqui, publicado pelo Edward Wilson, né, chamado Biodiversity, que na verdade foi uma compilação de tudo que tinha sido discutido naquele fórum de 1985. Bom, então aqui a crise da biodiversidade, né? Então isso aqui foi bastante claro, foi bastante discutido naquele fórum de 85, justamente por esses dados aqui que começaram a ser publicados no final da década de 70, meio da década de 70 para frente, né? Que se detectou de fato que existia uma crise global de extinção de espécies, como aquela que dizimou os dinossauros 65 milhões de anos atrás. Então, esse foi um marco bastante importante para que as pessoas começassem realmente a olhar para a diversidade biológica, olhar para os ecossistemas, ver o que estava acontecendo com eles e realmente começar a fazer esses fóruns para discutir esses problemas aí. Bom, aqui o Wilson também, gosto muito das frases dele, ele acaba falando sobre a diversidade biológica. Eu vou ler aqui, tá? Então, a diversidade de formas de vida em número tão grande que ainda temos que identificar a maioria delas é a maior maravilha desse planeta. A biosfera é uma tapeçaria intrincada de formas de vida que se entrelaçam. Este livro, que foi publicado aqui, oferece uma visão geral dessa diversidade biológica e traz um aviso urgente de que estamos alterando e destruindo os ambientes que criaram a diversidade de formas de vida por mais de 1 bilhão de anos. Então, bastante impactante, né? Então, se pensar nessa época, com esses dados de 1970, traz um aviso urgente de que estamos alterando e destruindo os ambientes, né? Isso é uma coisa bastante importante da gente pensar. Aqui, ainda o Wilson, né, nessas frases que eu gosto das publicações do Wilson, ele fala muito bem da crise da biodiversidade, né, que ela tenta ser solucionada por vários profissionais, então agrônomos, ecólogos, etc., que deram uma contribuição realmente muito importante, engenheiros florestais também, para detectar essa crise da biodiversidade, mas que naquela época estava deixando os taxonomistas de lado, né? Os taxonomistas não teriam uma grande importância para lidar com essa crise da biodiversidade, né? Como
a gente já comentou aqui, era renegada uma ciência de segunda categoria. E aí ele pontua muito bem, né, esse tipo de coisa. Ele fala o seguinte: olha, os biólogos encontrariam dificuldades em comparar os resultados de um estudo com os de outros. Como poderíamos avaliar, por exemplo, os milhares de monografias sobre a drosófila, que formam boa parte do alicerce da genética moderna, se ninguém pudesse distinguir um tipo de drosófila do outro? Na verdade, ele está falando aqui da diferenciação que existe entre as espécies e que, infelizmente, muitas pessoas não estão capacitadas para identificar essas espécies. Então, muitas vezes, um fisiologista, um geneticista, ele trabalha com uma espécie, ele descreve o gene, sequencia o gene, faz comparações, ou trata do funcionamento desse animal, ou vai ver ou a parte de ecologia, né, onde esses animais estão habitando, a relação que ele tem com o ambiente, etc. Mas falta uma parte fundamental que é saber que espécie que é. Então, qual espécie você está trabalhando de fato? Então, isso, quem pode dizer e quem dava a maioria do suporte para isso são os taxonomistas, né? Então, os taxonomistas aqui começam de fato a fazer parte importante para solucionar essa crise da biodiversidade. Ainda só para a gente pensar um pouquinho aí na biodiversidade, nessa crise, né? Existiu uma conferência Rio 92, teve uma reedição aí no ano 2007, se não me engano. Foi uma conferência bastante importante, talvez a mais importante de todas, discutindo a biodiversidade do planeta. E que na verdade foi promovida aí pelas Nações Unidas, e vários governos do mundo assinaram tratados de redução de poluentes, de diminuição de desmatamento, proteção de, de espécimes, etc. Né? Então isso aqui foi um marco muito importante, alguns governos inclusive não assinaram, mas enfim, boa parte dos governos do mundo assinaram compromissos aí de redução de poluentes e manutenção de ecossistemas. Se isso foi cumprido, já é um outro problema, né? Mas enfim. Outra coisa importante, né, saiu aqui a partir dessa conferência, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que era o PNUMA, e a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Esse programa aqui das Nações Unidas ainda existe, é bastante atuante na ONU ainda. Bom, então aqui, só para uma conclusão geral dessa Rio 92, que foi essa principal conferência, falando de biodiversidade, né, ela abrangia vários pontos. Hoje esses pontos estão muito mais ampliados. Naquela época falava-se de diversidade de espécies, diversidade genética e diversidade de ecossistemas. Então ampliando um pouco o conceito aqui de biodiversidade. Foi muito interessante essa conferência, que as pessoas começaram a detectar de fato que existia um problema bastante sério, né, de extinção de espécies e tudo mais, e que esses problemas começam a ser detectados, né, como eu comentei no final da década de 70, de desmatamento e tudo mais. Mas o Wallace, né, que foi coautor aí do Darwin na teoria de seleção natural, também uma pessoa que viajou muito, né, ele teve basicamente as mesmas experiências que o Darwin, mas em lugares diferentes, chegaram a conclusões semelhantes, né. Mas enfim, o Darwin aqui, desculpa, o Wallace já, né, mais de um século atrás, já identificava esses problemas de extinção, já identificava os problemas que o homem estava trazendo para esse ambiente. Então aqui ele diz o seguinte: ó, parece-me triste que, de um lado, criaturas tão primorosas vivam a vida inteira e exibam seus encantos apenas nessas regiões selvagens e inóspitas, fadadas a um barbarismo irredutível ainda por muito tempo. De outro, caso o homem civilizado chegue um dia a essas terras distantes, trazendo consigo luz moral, intelectual e física aos recessos dessas florestas virgens, podemos ter certeza de que ele perturbará de tal modo as relações delicadamente equilibradas da natureza orgânica e inorgânica, que provocará o desaparecimento e, por fim, a extinção precisamente daqueles seres cuja maravilhosa estrutura e beleza só ele está apto a apreciar e desfrutar. Tal consideração certamente nos diz que todas as coisas vivas
não foram feitas para o homem. Então, olha que frase impressionante aqui do Wallace, né? Então, mais de um século atrás, ele já percebia que, infelizmente, o homem, com sua fúria, né, de desenvolvimento, estava destruindo a natureza. Bom, então vamos para a parte de soluções, né? Então a gente já comentou a parte da taxonomia e os problemas da crise taxonômica, a gente já falou da biodiversidade e os problemas da biodiversidade, e agora a gente vai tentar solucionar o problema das duas, né? E principalmente eu vou fazer aqui algumas ponderações sobre o Brasil. Bom, então a crise da diversidade e a crise taxonômica, né? Então é bastante evidente que a gente tem um impacto muito grande no ambiente, a gente está destruindo os nossos ecossistemas de uma forma muito rápida. E a gente tem descrito aí aproximadamente 2 milhões de espécies, que demorou aí mais ou menos 250 anos para ser feito. Como eu falei anteriormente, a gente tem uma tarefa muito grande para descrever essa diversidade ainda existente e desconhecida, que está estimada em até 30 milhões de espécies. Vamos para o lado um pouco mais pessimista, que diz aí mais ou menos 10 milhões de espécies, né? Então imagina o tempo que vai demorar para isso acontecer. Se a gente descreveu aí 250, demorou 250 anos para descrever aproximadamente 2 milhões de espécies, né? Quanto tempo a gente vai demorar aí para descrever 10 milhões, né? Então faz aí vezes 5, a gente vai ter um longo período aí, né? Mais de 1000 anos para descrever essas espécies que a gente tem no planeta. Então, esse conhecimento a gente tem que ter em mãos para poder ter políticas de conservação dessa diversidade. Se a gente não conhece a diversidade, não tem como a gente conservar. Bom, então quem que descreveu essas espécies foi basicamente taxonomistas que fizeram esse trabalho, esse enorme trabalho de catalogação, de descrição, de ordenação, de classificação, né? E ainda, como eu disse, a gente tem um trabalho muito árduo ainda para ser feito, baseado aqui nessas estimativas da diversidade que a gente tem para descrever. E, obviamente, como eu falei, a gente tem aqui um papel fundamental para que isso ocorra. Então, a pessoa mais apta, né, teoricamente, as pessoas, uma das pessoas mais aptas para trabalhar com essa crise da biodiversidade seria o taxonomista, o sistemata, que vai conseguir identificar essas espécies e descrever essas espécies. Aqui eu não estou denegrindo nenhuma de outras áreas, né, como sei lá, um geneticista, um ecólogo, etc., que também tem um papel fundamental nesse processo, mas um taxonomista ele tem uma dedicação exclusiva para essa parte de descrição de espécies, né? Ele acaba apesar de trabalhar também com outras áreas, o foco do trabalho é esse. O foco do trabalho do taxonomista é esse. Então ele tem um papel fundamental para descrever essas espécies, nomear essas espécies, publicar essas espécies, para que elas sejam utilizadas de forma correta por outros profissionais, né, de outras áreas. Então, como eu tinha comentado, um geneticista, um fisiologista, qualquer outra área que possa utilizar isso. Então, não dá para trabalhar com qualquer tipo de pesquisa se a gente não sabe o nome da espécie que a gente está trabalhando. Bom, e os primeiros passos aí para essas políticas conservacionistas, né, é justamente isso. A gente precisa descrever essa diversidade, que é a principal função, mapear de onde que ela está e, obviamente, aí a gente vem com os dados de medição, né, dados métricos aí voltado mais para a parte de ecologia. Bom, e aí, quem que está responsável, né, para descrever toda essa biota ainda para ser descoberta, né? Atualmente ninguém. A gente tem pouquíssimos taxonomistas, pouquíssimos profissionais especializando nesse tipo de tarefa e tem sido bastante árduo encontrar pessoas, né, como eu comentei, realmente interessadas nessa tarefa. Então vamos começar agora a pontuar os problemas que a gente tem aí e tentar solucionar isso. Então, como é que a taxonomia poderia ser utilizada como uma ferramenta, né, como uma área a mais para a conservação da biodiversidade? Então, eu já mostrei nessa palestra, né, então, que um dos profissionais extremamente importantes para essa tarefa seria o taxonomista, né, que vai descrever tudo isso, mas que ainda a gente não tem profissional em número suficiente. Então, vamos ver o que seria necessário para isso.
Bom, a gente tem poucos profissionais, né? Então é uma tarefa bastante difícil agrupar esses profissionais, agrupar esses pesquisadores aqui para descrever uma biota tão grande. Bom, então a gente precisa de plano, né? A gente precisa traçar um plano para que isso ocorra. E aí, nos anos 2000, como eu falei, principalmente o Wheeler, Sandra Nepp, etc., eles começaram aí a pontuar que um taxonomista, né, essa nova taxonomia, como eles chamaram, seria extremamente importante para ajudar nessa tarefa de descrever essa biota do planeta. Então eles, na verdade, eles queriam tirar a taxonomia, digamos aí, do limbo, né, uma área que tinha sido renegada por muito tempo, e realmente mostrar a importância dela e como ela poderia contribuir de forma efetiva nesse problema aí da crise da biodiversidade. E aí eles colocaram algumas tarefas, né? O que que a gente poderia fazer para que a taxonomia fosse então reconhecida e para que a gente conseguisse gerar dados de uma forma até mais rápida, né? Porque é urgente esse processo para que a gente pudesse lidar com a catalogação dessa biodiversidade. Então a primeira coisa era realmente ter trabalhos colaborativos em grandes projetos. Então não daria mais para a gente ficar trabalhando sozinho ali no museu, nas coleções, etc. A gente precisaria integrar esses grupos de pesquisa em grandes projetos, em táxons prioritários, né, táxons pouco estudados, para que a gente começasse a ter resultado importante. Então aqui seria a integração de várias instituições, isso é uma tarefa bastante importante. E isso também não seria só entre o pesquisador, mas as instituições em si. Certamente uma melhoria da infraestrutura, né? Se a gente pensar coleções de uma forma geral, elas tomam muito espaço. Então, quanto mais a gente coleta, mais a gente precisa guardar esse material, e esse material tem que ser guardado de forma aí indefinida, né? A gente não tem prazo, isso aqui tem que ser guardado para o resto das nossas vidas e por várias gerações. Então a gente precisa, né, pensando nessa biota aí de, vamos pensar nesse número conservador de 10 milhões de espécies, a gente precisa ter local adequado para guardar esse material. Então, melhoria da infraestrutura também é um outro ponto importante. Aqui um dos pontos mais importantes que eu acho, então, a atração de novos estudantes. Então, mostrar que a taxonomia não é aquela coisa que eu comentei, né, de ficar tirando pó de bichinho. É uma área extremamente excitante, bacana. A gente vai para o campo, coleta, traz o material, viaja bastante. E, obviamente, para as pessoas que têm um perfil mais de laboratório, também é perfeitamente viável fazer trabalhos de taxonomia no laboratório, né? Tem muita parte molecular, pessoa que gosta de genética. Então também pode se enquadrar muito bem para taxonomia. Então realmente é uma área que a gente precisa mostrar como a taxonomia é uma área interessante, atrativa, que é tão bem estruturada quanto uma área mais aplicada aí que a gente estava vendo de controle biológico, farmacêutica, qualquer coisa desse tipo. Então é uma área tão importante quanto e extremamente bacana de se trabalhar. Então aqui uma foto que também é uma colaboradora do LACIS, né? Então aqui é uma foto da Unicamp, então também é divulgação científica, né? Não adianta nada a gente ficar gerando esses dados e esconder esses dados, né? Publicar só para a comunidade científica. A gente precisa levar esses dados para a comunidade em geral, inclusive para poder atrair mais pessoas para a taxonomia. Mostrar que é bacana, mostrar que é uma área legal, que dá para se fazer muita coisa, que dá para se integrar muitas áreas, então, como eu falei, genética, ecologia, biogeografia, etc., e fazer trabalhos excelentes. Então, a parte de divulgação é fundamental, inclusive com o pessoal de onde a gente vai coletar, né? Geralmente são áreas mais longínquas, né? População um pouco em pequenas cidades. E essas pessoas dessas pequenas cidades, principalmente crianças, né, acho que é fundamental a gente mostrar o que está sendo feito, que muitas vezes a gente chega para coletar nesses lugares e não dá muita satisfação, né? Mas é legal a gente montar alguns cursos, algumas palestras, essa parte de divulgação para a população local, para inclusive eles terem mais consciência do local que eles vivem, da diversidade que existe ali, de como é importante preservar tudo aquilo. Outra parte importante, então, a busca de financiamento, né? Como eu falei, isso acaba
alavancando as pesquisas, sem dúvida nenhuma. Então isso é uma parte bastante importante, a busca de financiamento para esses grandes projetos. Só lembrando que projetos em taxonomia são projetos extremamente baratos comparado com outras áreas. Tá? Então não são projetos caros, não. A lição entre os pesquisadores, a gente precisa ter pessoas trabalhando com a quantidade de dados que vai ser gerada. A quantidade de dados gerados numa coleção taxonômica, num trabalho de taxonomia é imensa, é realmente imensa. Então a gente precisa ter infraestrutura para isso também e pessoas capacitadas a lidar com esses dados, né, esses dados de informática, que muitas vezes um taxonomista não tem de fato. Então, ter um processo de organização para esses dados aqui que estão sendo gerados, que são dados imensos. Então, aqui só para a gente ter uma ideia desses dados que são gerados, né? Então, uma simples etiqueta aqui de um espécime coletado, a gente tem data, a gente tem um coletor, a gente tem o local que foi coletado, o nome da espécie, aqui a gente tem um código da coleção, ou seja, você imagina milhares de espécies numa coleção, centenas de milhares de espécies numa coleção com etiquetas como essas, que precisam ser informatizadas, né? Então a gente tem passado por um processo de informatização nas coleções, então a quantidade de dados que vai ser gerado com uma simples etiqueta dessa de um único exemplar. Então realmente a gente precisa de um aporte de informática muito grande. Aqui um dos maiores problemas que eu acho, né, então a parte de conexão, né, a parte de internet. No Brasil a gente tem um problema bastante sério com isso, inclusive nesse período aí que a gente está tendo muitas lives, etc. A gente acaba tendo vários problemas de conexão, isso é algo que precisa ser solucionado, principalmente nos lugares onde existe maior diversidade, né, áreas mais inóspitas, para que esses dados cheguem muito rápido, para que esses dados possam estar disponíveis para os pesquisadores de uma forma bastante rápida. Isso é muito importante, né? Então, os dados que saem do campo já estarem disponíveis para o grupo de pesquisa trabalhar. Isso acaba acelerando muito o processo. E aí surgem esses grandes projetos que tentam integrar tudo isso, né? Então, projetos voltados para a conservação, para a descrição de espécies novas, de atração de estudantes que tiveram um aporte razoável de dinheiro e que estão disponibilizando os dados para que sejam utilizados aí nessa conservação da diversidade. Existem vários projetos, aqui só estou citando alguns, mas o GBIF, aqui o GBIF, Global Biodiversity Information Facility, o Assembling the Tree of Life, que é focado em vários grupos, né? Então Hymenoptera, Coleóptera, etc. O Biota FAPESP foi um dos pioneiros aqui no Brasil, né? Queria mostrar a biodiversidade do estado de São Paulo. O CIS-Biota, que foi nacional, o Programa de Pesquisa em Biodiversidade, nas suas mais diferentes edições aí, né? Semiárido, Amazônia, Mata Atlântica, Planetário Biodiversity Inventório, dentre vários outros aí que a gente tem também. Catálogo taxonômico do Brasil também e assim por diante. Aqui é só para a gente dar um exemplo, né? Eu entrei aqui no site do GBIF e para mostrar como é fácil muitas vezes você ter acesso a esse tipo de informação, né? Então foram dados coletados, dados compilados de coleções, de museus coletados em campo e que estão se tornando disponíveis aí na internet para consulta a qualquer pessoa e não só pesquisadores. Então esse aqui é um site, né, de bif.org. Aqui tem uma área para você fazer sua pesquisa. Aqui eu vou mostrar como que é feito isso. Então aqui eu só digitei um gênero de vespa que eu trabalho, né? Então a gelaia, só para a gente ver o que eles têm disponível nesse banco de dados aqui. Então a gelaia me mostrou várias espécies aqui, né? Não fiz um scroll, eu queria fazer um videozinho, mas acho que ficaria um pouco pesado. Então aqui eu escolhi uma espécie, né? Gelaia mimecófila, foi descrita por Duque em 1905. Vamos ver como é que está a situação dela. Então aqui ela me mostra, o site me mostra toda a classificação, né? Filo, classe, ordem, a distribuição desse grupo, né? Basicamente na América Central. Me mostra uma lista dessas espécimes, onde que estão depositadas, onde foram coletadas. Guiana Francesa, Peru, Colômbia, Brasil. Alguns têm coordenada geográfica, dados mais recentes. Aqui está dizendo
se são espécies preservadas, data de coleta, então várias informações aqui. Veja, como eu havia comentado, aquela coisa dos Big Data, né? Então, quantidade de dados absurda que essa diversidade vai criar. Aqui, então, só eu coloquei um pouco para o lado aqui a barrinha, né? Então, continuando aqui, espécies preservadas, a data que foi coletada, onde que está depositado, né? Então, Natural History Museum, né? Então, aqui a gente tem duas espécimes, etc. Museu Paraense Emílio Guild, por exemplo, a gente tem mais dois exemplares e assim por diante. Aqui são outros projetos, eu vou mostrar bem rapidamente, né? Então, um projeto do Planetary Biodiversity Inventory, eles queriam conhecer a biodiversidade do planeta. Então, foi um projeto do norte-americano, financiado pelo National Science Foundation. Aqui foi o Biota FAPESP, né? Um dos primeiros aqui no Brasil. Aqui o Atoll, né? O Ascend the Tree of Life, eles queriam fazer a árvore da vida. Então, aqui é a seção de Menoptera, né? Uma parte. Aqui é o catálogo taxonômico da fauna do Brasil, também ele tem mais ou menos o mesmo princípio, né, de você digitar autor, etc., e catalogação online desse material, também um projeto bastante interessante, como aquele do GBIF que eu mostrei anteriormente. Então você pode digitar aqui o autor, o nome popular, o nome da espécie, etc., e vai dar mais ou menos as mesmas características. Então um projeto muito legal esse aqui, ó, catálogo taxonômico da fauna do Brasil. Aqui são outros projetos que tinha a intenção de integrar essas coleções, né? Isso é uma coisa bastante interessante. Então, Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, o CIB-BR. Então, esse projeto também tinha essa intenção de pegar todos os curadores, né? Várias pessoas, várias coleções e disponibilizar esses dados em uma única plataforma. Também um projeto bem legal. Até onde eu sei, esse projeto infelizmente está um pouco mais devagar, está um pouco mais lento. Então, desculpa, esse CIB-BR aqui, na verdade, ele seria um ramo daqui do GBIF, né? O GBIF é um projeto internacional, então aquela plataforma do GBIF seria integrado aqui ao CIB-BR. Tá? Então, só aqui fotos do site do CIB-BR. Aqui esse é um projeto da National Science Foundation, chamava All Catfish Species Inventory, que está dentro do Planetary Biodiversity, né? E aqui eu vou usar ele meio como exemplo, como ele foi interessante, né? Todas essas etapas que eu comentei de formação de pessoas, de conseguir financiamento, conseguir fazer as viagens, treinar as pessoas ao redor do mundo e mostrar os resultados que foram extremamente positivos. Atualizados, né? Mas enfim, esse projeto aqui ele contou mais ou menos com 4,7 milhões de dólares, né? Então projeto de um porte bastante razoável. Eles ministraram vários cursos sobre os catfishes aqui, né? No Brasil, na Ásia, na África, então eles treinaram muitos pesquisadores, treinaram muitas pessoas. Houve um aumento significativo de publicações, um aumento significativo de estudantes de pós-graduação formados e um aumento significativo de inscrição de novas espécies. Também é bastante. Mas enfim, então por que o Brasil ainda enfrenta vários problemas, né, para entrar, para se adequar a essa taxonomia, tendo uma diversidade tão grande, né? Nós temos uma diversidade enorme e não conseguimos descrevê-la ainda. A gente não consegue ter pessoas para descrever, a gente não consegue ter financiamento adequado para descrever, né? Então, vou mostrar alguns problemas aqui só do Brasil. Então ele passa pelo mesmo, os problemas que a gente tem no Brasil são os problemas que a gente tem no mundo. Talvez aqui a gente esteja passando agora por uma fase de um recesso um pouco maior, né, de falta de dinheiro. Mas todos aqueles problemas que eu citei anteriormente, eles se adequam também ao Brasil, talvez pela desigualdade que a gente tem no país, né, acaba se agravando um pouco mais. Mas a gente passa pelos mesmos problemas, então a gente precisaria ter uma melhoria das nossas universidades, né, coleções, equipamentos, infraestrutura, contratação de sistematas, né, para lidar com essa diversidade, maior integração entre grupos de pesquisa, maior estímulo para estudantes para estudar taxonomia, e aqui é fundamental isso aqui, bolsa de estudo. Sem bolsa de estudo é muito difícil você ter um aluno
que possa se dedicar integralmente a um projeto, que possa se dedicar integralmente à sua formação. Então isso aqui é muito importante. Formação de técnicos também é muito importante, que dá um suporte excelente para a gente. Aqui a gente começa a falar um pouco das discrepâncias, né? Infelizmente, as universidades mais antigas e mais tradicionais, elas estão localizadas na região sul e sudeste, e que elas acabam sendo, de certa forma, mais produtivas. Então, elas publicam bastante artigos de zoologia, dados um pouco desatualizados, mas acredito que não tenha mudado muito. E áreas que têm uma diversidade muito grande, né, como a área norte e nordeste, como a Amazônia, Caatinga, Cerrado, você tem poucas universidades e poucos pesquisadores lotados. Então, isso precisaria ser melhor equalizado. Então, aqui, em termos de sistematas também, aqui estamos falando de sistematas com vínculo, né? De certa forma, esteja mais estabelecido. A maioria dos sistematas também estão lotados nas regiões sudeste, né? Então, a maioria dos sistematas estão nessas regiões. Sudeste, depois sul, depois região nordeste, região norte, que tem uma diversidade incrível, né? Você tem pouquíssimos profissionais trabalhando, e região centro-oeste, que também tem um cerrado, um grande ecossistema. Então, os maiores ecossistemas do Brasil, aqui, Amazônia e Cerrado, a gente tem pouquíssimas pessoas trabalhando de fato. Isso não quer dizer que não tenha pesquisadores das regiões sul e sudeste trabalhando na Amazônia, trabalhando no Cerrado, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas estou falando de pessoas que realmente vivem nessas regiões, estão lotados e trabalhando nessa região. Aí tem um número bastante desigual. Então, aquela velha história, né? A gente tem que ter incentivo para fixar essas pessoas nesses locais, isso é muito importante. A Embrapa já faz isso em alguns lugares, com incentivos financeiros. Em alguns lugares da Embrapa, para atrair pesquisadores, eles acabam dando um adicional. Não sei se isso ainda está vigente, né? Esses dados que são um pouco mais atualizados, mas existia esse incentivo na Embrapa. Bom, outra coisa muito importante, né, como eu sempre bato nessa tecla, acho que até por trabalhar com curadoria, mas ter coleções, né, material depositado é muito importante em coleção, é muito importante com sistemata. E a gente tem pouquíssimo material da nossa fauna depositado nas coleções, né? Então o Brasil corresponde a 20% da diversidade do mundo, mas só 1% está depositado no nosso território. Tem muita coisa fora. Outra coisa importante, né, como eu falei, a integração de grupos de pesquisa. Então, a troca de material biológico é muito importante. Isso foi prejudicado um tempo atrás por algumas leis brasileiras. A gente acabou tendo um certo impacto nisso. Mas é muito importante essa troca de experiências com vários pesquisadores do mundo inteiro, né? As coleções têm que ser abertas, claro, com restrições, né? Mas assim, abertas para pesquisadores, envio de material, recebimento de material. Isso é muito importante para que a gente aumente nosso conhecimento sobre a diversidade do Brasil. Mesmo porque a gente tem poucos especialistas, poucos taxonomistas no Brasil, isso é um cenário que precisa mudar, e muitas vezes a gente precisa recorrer a colegas, né, que estão em outros países para identificar o nosso material. O cenário precisa mudar, mas infelizmente isso é uma realidade. Então, novamente, então, mesma coisa que eu falei anteriormente, né, digitalização de coleções poderia resolver parcialmente esse problema. Se a gente tivesse coleções informatizadas com os dados ali nas coleções, fotografias, né, então isso a gente poder fazer uma consulta de fotografia muitas vezes solucionaria parte das nossas dúvidas. Isso também seria bastante legal. E integração entre esses projetos aqui, né, também seria muito desejável. A internet é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil, talvez se não o maior problema, a parte de informática. Então, o hardware e software ainda são extremamente caros para o nosso custo de vida, né? Uma banda larga, né? Uma internet banda larga ainda muito ruinzinha, principalmente nessas regiões onde a biodiversidade é maior, na região norte, região nordeste, centro-oeste. Então a gente precisaria mudar um pouco esse cenário, talvez um incentivo governamental para desenvolvimento de pesquisa nesses lugares e com uma internet de qualidade.
justamente para agilizar esse processo de conhecimento e troca de informação entre os grupos de pesquisa. Além disso, a gente tem uma burocracia muito grande na importação de equipamentos, que, né, acaba atrasando muitas vezes a nossa pesquisa. Mas levando em consideração preço de computador e software, talvez esse seja o maior problema para a gente lidar com esses dados aqui, e é um calcanhar de Aquiles, eu acho, para o Brasil. Né? Internet, software, hardware, sempre bem complicado. Né? Aqui é um artigo que foi publicado em 2006, que é um artigo bem interessante, que esses autores aqui eles davam uma geral, né, sobre o estado da arte da taxonomia zoológica do Brasil, recomendo a leitura, e eles traçaram vários objetivos para serem alcançados até 2015. Então nós estamos em 2020. Vamos comentar um pouquinho se esses objetivos aqui foram alcançados, tá? Eles comentavam. Então o Brasil precisava dar um upgrade, né? O Brasil precisava melhorar suas publicações em zoologia, seu conhecimento em zoologia, e de 2006, tá? Então eles colocaram proposta até 2015 fazer o seguinte: publicação online de 100 catálogos de diferentes grupos taxonômicos. Infelizmente não vejo isso acontecendo. Publicação de 30 livros, textos de grupos zoológicos mais estritos, né, que tem pouco conhecimento. Também, infelizmente, não vi acontecer. Claro, houve um aumento, houve publicação, etc., mas não chegou a esse nível. Aqui uma parte mais importante para mim, né? Aumento considerável de coleções zoológicas, seus aceiros e uma rede de integração nacional online. Infelizmente também não aconteceu. Acho que muitas coleções precisam ser criadas aí na região norte e nordeste para ter um depósito mais rápido e uma integração maior entre essas coleções. Melhora das notas de conceito CAD no curso de pós-graduação. Infelizmente também não tenho visto isso acontecer. Muito pelo contrário, a gente está vendo alguns programas de pós-graduação ultimamente pedindo água aí, com problemas sérios de dinheiro, de financiamento, de atração de alunos, de falta de bolsa, alguns até, infelizmente, podendo até fechar. Isso aqui inviável, colocação de 100 sistematas em áreas carentes de profissionais. Isso aqui não aconteceu de forma nenhuma. Infelizmente não temos sistematas lotados, essa quantidade de sistematas lotados em instituições para fazer pesquisa. Bom, enfim, aí vem a pergunta, né? A gente apresentei todos esses problemas, espero ter solucionado alguns ou colocado alguns, mas assim, até quando a gente vai esperar, né, para descrever a biota do Brasil? Quer dizer, é um país extremamente grande, com uma biota enorme, importante, reconhecida mundialmente, com ecossistemas fantásticos, e a gente infelizmente está esbarrando em vários problemas, inclusive alguns até muito básicos para que a gente possa descrever a nossa biota. Então vamos pensar um pouco nisso, tentar reverter, né, virar essa mesa, reverter esse cenário, para que a gente consiga conhecer a nossa biota e, consequentemente, a gente vai ter um sucesso muito maior, tanto científico quanto pessoal. Hoje a gente vê uma exigência muito grande, principalmente de países importadores do Brasil, isso, vamos pensar até na parte econômica, muitas vezes existe uma cobrança muito grande para ver se houve devastação, se não houve devastação. Vamos pensar na carne bovina hoje, né, que o Brasil exporta muito. Alguns países exigem um selo de qualidade para ver se não houve devastação, quanto foi consumido de água, se foi feito de uma forma correta, etc. Então vamos pensar nisso, né? Descrever a nossa biota, fazer um esforço bastante grande para que a ciência no país cresça, volte a crescer e volte a ser expressiva. Bom, então muito obrigado, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo, quiser fazer estágio, quiser conversar, quiser tirar dúvida, estou à disposição. Eu não sei como é que vai ser esse processo da divulgação desse material. Inclusive, eu estou gravando isso, até peço desculpas por não ter gravado com câmera, mas minha câmera é bem ruinzinha, né? Eu faço parte daquele problema de preços de hardware e software, né, no Brasil. Meu computador é um pouco mais antigo, ainda não atualizei, mas fico aqui à disposição de todos, né, dos organizadores, das pessoas interessadas para qualquer eventual dúvida. Muito obrigado e vamos se cuidar para que a gente possa passar por essa pandemia
ilesos e sair mais forte dessa. Muito obrigado, até logo.